Corações entrelaçados, meu
Posso fazer
O que eu posso dizer é que se não me entregaste a ti, ó Deus, o meu coração, é isso. O que podemos nós fazer, Senhor?
Espera Ele vem. Confia Ele vem. Faz um milagre. Certo impossível, parece que não há. Espera no Senhor e confia. Espera Ele vem. Confia Ele vem. E faz um milagre. Só pra te dizer
Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo. Aleluia. Glória ao teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Agradece o Senhor. Vem te chamando em obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Enquanto orava ao Senhor, para que Ele me desse uma palavra para motivar, para incentivar os jovens. E o Senhor encheu meu coração com o testemunho de alguns jovens que estão na Bíblia, que enche meu coração de alegria. Eu não vou nem mesmo ler os textos, mas o Senhor me fala de um espírito excelente, como o espírito excelente de Daniel. Eu não sei quantos conhecem, deve ter jovens aqui que não conhecem a história de Daniel, mas o rei da Babilônia invadiu Israel, Judá, né? E acabou com as famílias e levou cativo os filhos, os jovens. E Daniel era de uma família nobre. E mais ou menos com 16 ou 17 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Aliás, o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, ele pediu que levasse mesmo os nobres. Ele queria gente de uma estirpe de excelência. É interessante que a palavra cita os amigos de Daniel. Meu Deus, eu quero amigos daquela estirpe. Porque se você for ver aqueles jovens, a primeira coisa que eles foram radicais. Por quê? Porque eles foram levados para a Babilônia para serem treinados, preparados para servirem o rei em todos os sentidos, na política, eu creio que em todas as áreas necessárias naquele reino, eles foram preparados, instruídos para servir aquele reinado. E a primeira coisa, quando eles foram levados para aquele palácio, o rei pediu que os alimentassem bem, que desse a boa comida da Babilônia para aqueles jovens. E foram vários jovens, mas só 4 decidiram não se contaminarem com as iguarias da Babilônia, com as comidas. Decidiram não se contaminar com o sexo fora do casamento. Decidiram não se contaminarem com a pornografia. Não se contaminarem com aquilo que é contrário aos propósitos e aos princípios de Deus. 4 jovens decidiram ser diferentes. Agora imagina, foram levados vários jovens e 4 decidiram ser diferentes. Hoje, às vezes, a gente tem receio de ser diferente nas universidades, nas faculdades, no nosso trabalho. Às vezes, alguns até têm vergonha de dizer que são cristãos, de assumirem a sua fé. Mas aqueles jovens, lá na Babilônia, naquele palácio, eles decidiram, eu vou ser diferente. E eles não quiseram comer da comida do rei. Pediram que dessem a eles legumes. E eles foram. O desafio deles foi aceito e eles foram alimentados apenas com legumes. E quando foram levados à presença do rei, o rei todos ficaram impressionados, porque o aspecto, o visual deles era muito melhor. Ia muito além do aspecto daqueles outros que comeram da mesa do rei. Por quê? Porque eles decidiram não se contaminar.
com nada que não agradasse ao Senhor. E muito bem, e estes homens foram perseguidos. Foram muito perseguidos. A tal ponto que 3 deles foram colocados, e eram jovens, foram colocados numa fornalha, porque eles decidiram que não iam se curvar diante da imagem do rei. Eles não iriam se curvar à idolatria. Havia um Deus a quem eles amavam, porque eles eram apaixonados. Essa luz está ótima aqui, mas eu vou fugir dela, está me queimando. Está me queimando. E eles decidiram que não iam se curvar diante de ninguém, diante de mamon, diante de dinheiro, diante... Muito obrigada, filha. Eles decidiram isso. E quando eu disse que eles foram perseguidos, é que era criado constantemente uma lei, como se fosse uma ratoeira. Uma lei só para pegá-los. Porque havia muita inveja contra aqueles jovens. Porque eles decidiram ser diferentes. Eles decidiram ir além do normal. E aí, eles foram... E aqueles 3 jovens que não quiseram curvar diante da estátua, da imagem do rei, eles disseram: nós só nos curvamos diante do Deus Altíssimo. Só a Ele damos honra, só a Ele damos glória. Só na presença dEle nos prostramos e nos rendemos. Só a Ele. Só existe um Deus, um único Deus, e é diante dele que nós nos prostramos, de mais ninguém. Eles foram radicais. E por serem radicais e estarem sendo perseguidos, criaram uma lei que quem não se curvasse diante daquela imagem deveria ser colocado numa fornalha de fogo ardente. E o rei ainda mandou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais. E eles foram chamados à presença do rei desafiado a se curvarem. Eles disseram: não nos curvaremos. Só nos curvamos diante do Deus Altíssimo. Aleluia! E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha. Agora olha que coisa mais fantástica. Homens que experimentaram coisas extraordinárias. Jovens que experimentaram coisas extraordinárias. Eles foram provados no caráter, eles foram provados na competência, eles foram provados em todas as áreas da vida deles. E foram achados indo além. Quando eles foram lançados, chamaram os homens mais fortes daquele reino para lançá-los lá naquela fornalha. A palavra diz que aqueles homens que foram lançados morreram queimados. Depois vocês vão ler. Está lá em Daniel 6, está em Daniel capítulo 2, capítulo 3. E aqueles homens foram queimados pelo fogo só pelo fato de lançá-los na cova. E o rei de repente olha admirado e fala: mas nós não lançamos 3 na fornalha? E eles dizem para ele: sim, lançamos 3. Ele falou: e por que eu vejo 4? Passeando dentro da fornalha. 4. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, estava lá, passeando com eles no meio do fogo, e a palavra diz, e eu fico com a palavra, porque é a verdade. Amém. A palavra diz que nem o pelo dos braços deles chamuscaram. Usam mesmo essa expressão.
nas iguarias do mundo, o Senhor se fez presente com eles na hora da tribulação, na hora do fogo, na hora da fornalha. O Senhor se fez presente a tal ponto que passeou com eles dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida além do normal. Coisa fantástica. Você que é jovem, quer experimentar o sobrenatural hoje? Sabe, querido, hoje nós podemos experimentar esse sobrenatural. Andar no sobrenatural. Não precisa. Não precisa. Eu colocar daqui a pouco, eu estou morando na briga. Era só a luz. Queridos, eles experimentaram coisas tão tremendas. Praticamente vivendo na pessoa de Cristo. E olha só a qualidade, a estirpe dos amigos de Daniel. Você tem amigos assim? Eu tenho. Eu tenho amigos dessa estirpe. Que são radicais contra o mundo, contra o pecado, contra a morte. São radicais. Amém? Aí nesse livro você pode ver a educação que foi dada a eles. E é interessante, voltando lá na fornalha, eu acho isso tão fantástico. Eles foram tirados de lá. E depois, alguns soldados foram lançados lá. Aqueles que ainda estavam vivos foram lançados lá por castigo. Porque Nabucodonosor era um homem cruel. Mas é interessante que esse mesmo homem cruel, esse rei cruel, né? Ele louvou ao Deus daqueles homens. Ele disse: não existe outro Deus igual ao desses homens, igual ao desses jovens. Porque é o Deus que foi com eles para a fornalha, aquecida 7 vezes mais. E não permitiu que aquele fogo nem mesmo chamuscasse os pelinhos dos seus braços, da cabeça, nem nada, né? Tremendo. São jovens dessa estirpe que Deus quer levantar hoje nessa nação. São jovens assim, destemidos. Jovens que desejam ir além. Jovens sem timidez. E se você for acompanhar a história desses jovens, os jovens que chegaram como escravos, tornaram-se o primeiro-ministro. Daniel passou por 5 reis. Cada presidente que subia estava lá. E na mesma posição, porque ninguém conseguia derrubar Daniel da alta posição que ele foi colocado por Deus no governo da Babilônia. Ninguém nunca conseguiu. Em todo o reinado havia alguém para perseguir Daniel. Ele era apenas um jovem de 16 anos quando decidiu ser radical. Ninguém conseguiu derrubar esse homem, porque era um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Era alguém que tinha decidido: eu sirvo ao Deus Altíssimo. Há mais nada. Nada me controla, além daquele que é soberano sobre a minha vida. Ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo e se tornou alguém de tamanha importância, e que também foi
A lei dizia que ninguém podia orar a nenhum Deus durante determinado tempo na Babilônia, a não ser render glórias ao rei da Babilônia. E Daniel tinha uma prática tremenda, fantástica. 3 vezes ao dia. Ele entrava para o quarto dele. Devia ser uma suíte, né? Ele entrava para lá e ela devia ter uma janela muito grande, porque a palavra diz que ele abria as janelas do quarto dele e orava voltado para Jerusalém. Uau! E a lei que foi promulgada lá, toda a gente sabia dessa lei, ainda assim ele não se intimidou. Ele foi 3 vezes ao dia, abria a janela e orava ao Senhor dos Senhores. Muito bem, por causa da inveja, ele foi lançado à cova dos leões. Diga, cova dos leões. Gente, que louco. Os leões ficaram muito tempo. Eu não estou lembrada, não sei te falar quanto tempo sem comer. Mas eu creio que no mínimo uns 3 meses. É muito, né? Sem comer uma boa carne, uma boa picanha. Oh, Jesus. E aí, eles jogam Daniel lá. Só que Daniel, por causa do seu caráter aprovado, a sua vida de santidade, de integridade, de louvores a Deus, ele tinha conquistado o coração do rei. O rei gostava de Daniel. Tanto que não foi o rei que criou essa lei. Algum manipulador foi lá e manipulou o rei. O rei se deixou manipular, assinou a lei, e depois de assinada com o anel dele, acabou, né? Não tem como. Mas ele ficou com muita pena quando teve que realmente colocar Daniel lá na cova dos leões. E Daniel foi colocado lá. A palavra diz que logo de manhã o rei não dormiu à noite. E de manhã ele foi correndo lá naquela cova. Chegou e falou assim: Daniel, será que o seu Deus te livrou dos leões? O rei estava com esperança que Daniel estivesse vivo. Ele gostava de Daniel. Daniel lá de dentro, como é que ele diz? Louvado seja o Senhor. Estava lá, querido, vivo. Porque um dia ele decidiu: não sirvo ao mundo, eu sirvo a Deus. Amém. Ao Senhor dos Senhores. Ele decidiu ser radical. Amém. Eu fui ler tudo quanto fala de radical. Tem umas coisas tão negativas que eu falei, gente. Também tem os radicais livres, né? No nosso corpo. E, gente, fui estudar, porque já que eu vou. Como é que eu faço? Preciso saber o que é isso. Mas ao voltar para a Bíblia, eu encontrei jovens como Davi, que decidiu servir ao Senhor, que decidiu ter um coração que agradasse a Deus. Estes 4 jovens, Deus deu conhecimento,
deu inteligência, deu toda a cultura e sabedoria da época. Você precisa de inteligência, você precisa de sabedoria, você precisa de cultura. Volte-se para o Senhor dos Senhores. Ele tem. Você precisa de boas notas na faculdade? Volte-se para o Espírito Santo. Eu tive uma discípula, eu ganhei uma jovem psicóloga. Ela ainda estava terminando o 3º ano. Já tinha 2 anos que ela estava no 3º, quando ela converteu. Ela não saía do 3º ano. E eu comecei a orar com ela. E ela, toda vez que ela ia fazer provas, ela vinha, ora comigo, me ajuda. E eu orava com ela. E ela ia e tirava notas ótimas. Todo mundo começou a ficar impressionado na faculdade, porque todo mundo sabia que ela era veterana, né? No 3º ano. E aí, ela dizia para mim, minhas colegas ficam tudo querendo saber por que eu estou tirando notas boas. Mas eu não conto. Você não conta por quê? Ela falou, não, eu não conto não, eu quero só para mim. Eu falei, mas vai ser egoísta assim lá longe. Queridos, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar tudo aquilo que você estudar. Tudo. Era o que ele fez com ela. Nós orávamos, ela tinha que estudar. Eu falava, mas vai estudar. Você vai estudar. Na aula você vai prestar atenção. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo. Incrível. Ela formou. Mas foi muito egoísta. E eu até achava engraçado. Jesus, querida. Diga, um Espírito excelente. É isso que o Senhor quer de você. Meu amado, minha amada. Que o Senhor levante aqui, jovem.